Fala pessoal, hoje eu gostaria de fazer com vocês uma introdução ao RKit com o RealityKit em SwiftUI. A gente vai ver junto como faz para fazer uma view de RKit e posicionar um bloco na tela. A primeira coisa a se fazer é criar um projeto. Eu vou criar um aplicativo do zero e você pode criar um com que venha algumas coisas prontas. Mas como aqui meu objetivo é explicar o funcionamento de cada uma delas, eu vou criar um projeto do zero para a gente conseguir entender como faz para fazer cada uma dessas funcionalidades do RKit. Para entender melhor o funcionamento do RKit, podemos dizer que todas as coisas do RKit acontecem dentro de uma RView, e que é bem semelhante a uma view de UIKit. Então, para criarmos uma RView para o SwiftUI, temos que criar uma YView Representable. Mas como nós queremos que essa RView tenha algumas funcionalidades específicas, no nosso caso colocar um objeto na tela, então temos que fazer a nossa Custom RView. Então vamos lá. Aqui a gente vai criar a nossa Custom RView. Importamos o RKit, importamos o RealityKit e depois importamos o SwiftUI. Aí criamos uma classe Custom RView, que é da RView. Se você faz uma subclasse de uma view de UIKit, são dois inicializadores obrigatórios que a gente tem que utilizar. E aqui no RKit não é diferente. A gente vai fazer o init de um frame, que aqui a gente criou o inicializador da nossa RView. E também temos que fazer o init de um coder, que é basicamente que está decodificando a nossa classe. A gente não vai utilizar, mas é obrigatório estar aqui. Então a gente só vai colocar um fatal error. E depois vamos implementar um terceiro inicializador, que é o que a gente vai utilizar. Aí a gente cria um convenience init, que não tem nenhum argumento, e é um convenience init por chamar outro inicializador. Aí aqui dentro, nós vamos chamar o self.init frame yscreen.main.bounds. Então a nossa RView vai ocupar a tela inteira. E isso também pode ser modificado no próprio SwiftUI. Aí agora, com isso feito, vamos criar na nossa View Representable, para a gente conseguir utilizar essa Custom RView no nosso código de SwiftUI. Então aqui criamos um arquivo diferente para a nossa View, e aqui vou dar o nome de RView Representable, mas você pode nomear como quiser. Aí aqui só precisamos importar o SwiftUI. Aí criaremos a nossa struct e precisa ser uma YView Representable, que nos permite utilizar uma view de UIKit em SwiftUI. Aí para criarmos uma view Representable, nós temos que criar duas funções. A primeira é makeYView e a segunda é updateYView. Essa updateYView nós não vamos utilizar. E essa makeYView que iremos utilizar para retornar a view que acabamos de criar, a nossa Custom RView. Então aqui, basicamente, faremos um return da nossa Custom RView. Aí aqui funcionaria normalmente, mas se quisermos, podemos mudar o tipo de retorno para o Xcode compilar o código um pouco mais rápido. E é isso que eu vou fazer aqui. Agora precisamos somente colocar essa view que acabamos de criar na nossa Content View. Aí vamos colocar um ponto ignore safe area para ele ficar na tela inteira, porque por padrão ele não faz isso. E como a RView é basicamente uma view de câmera, temos que fazer as devidas permissões no nosso arquivo info.plist.
Então a gente vai ter que ir no arquivo info.plist, colocar um privacy, camera user description e colocar uma mensagem que vai aparecer. Agora, se a gente rodar o aplicativo, vai abrir uma view de câmera normal e não vai acontecer nada. Então agora nós vamos para a segunda etapa, que é como podemos mostrar conteúdos na tela. No nosso caso, colocar um objeto na tela. Então agora, o que precisamos fazer é a nossa entidade, posicioná-la na tela e adicioná-la na cena para que possamos ver o objeto. Então aqui criamos uma função chamada adiciona entidade e dentro dela vamos criar a nossa entidade. Aqui nós criamos a nossa entidade utilizando código. Nós também poderíamos ter importado como um asset, mas aqui eu vou criar uma utilizando Mesh Resourcer Generate Box e passar um tamanho. Aí eu tenho que criar o material da nossa entidade, que no nosso caso é a cor e se é metálico ou não. Esse metálico indica se a entidade vai refletir a luz. E por fim, nós criamos a nossa entidade. Nesse mesh, passamos o objeto e o materials é uma array de material que acabamos de criar. Aí depois temos que passar a âncora para a nossa entidade. As âncoras são responsáveis por prender a entidade em um certo lugar na sua cena. Então aqui eu crio uma variável anchor, que é uma anchor entity, que é uma âncora no plano horizontal. Então quando você abre o app, o ARKit vai procurar pelo primeiro plano horizontal que conseguir encontrar. Aí a gente adiciona a nossa entidade, a nossa âncora e depois adicionamos a nossa âncora à nossa cena. E assim faz com que apareça o nosso objeto na tela. E depois de ter feito essa função, é só chamá-la no nosso convenience init. Aí assim que a gente roda o nosso código, a gente pode ver que um objeto 3D aparece na cena. E assim eu encerro esse vídeo. Muito obrigado para você que assistiu. E até a próxima.